Bom dia, estou feliz de estar aqui mais uma vez. Como falamos semana passada, vamos estudar o tabernáculo hoje, só por cima, porque é rico de detalhes. Então, vamos começar com oração. Senhor, eu agradeço por sua palavra, pelos detalhes, porque o Senhor está interessado em detalhes. Eu peço, Senhor, que me ajuda de explicar as coisas que o Senhor tem em sua palavra. No nome de Jesus. Amém. Hoje estaremos principalmente no livro de Êxodo. O começo de qualquer construção é uma planta. Mesmo as pessoas que constroem um pouco casualmente, sem planta, têm uma ideia na cabeça como é que eles querem a casa ou outra coisa que estão construindo. Deus deu a planta do tabernáculo em detalhes para Moisés no Monte Sinai, junto com a lei. O próximo passo de alguma construção é para arranjar materiais. Se não tiver material, a planta não pode ser executada. E, finalmente, a construção começa e vai até o fim. Quando terminado, a construção começa a ser usada para fim planejado, seja palácio, seja garagem. Tem que ter aquela planta. Então, eu quero dizer agora que o mais difícil deste estudo foi o que incluir. E para que não incluir? Porque tem tanta coisa que era difícil. Trata de 50 capítulos da Bíblia. Eu tenho pesquisado em 5 livros, mais umas outras materiais. Então, tem sido difícil de exprimir tudo. Eu só posso esperar que o que você vai ouvir hoje vai dar uma sede de saber mais. Vamos considerar os materiais. Então, lá no deserto, de onde veio? Em sua sabedoria, Deus planejou que os filhos de Israel saíssem do Egito já com os materiais necessários para a construção do tabernáculo, mesmo que eles não sabiam, mesmo que Moisés não sabia, mas Deus sabia. Em Êxodo 11:2, Deus mandou os israelitas para pedir bens dos seus vizinhos. As mulheres dos vizinhos, os homens dos vizinhos, e eram joias, ouro, prata, e tecidos de vários tipos, roupas finas, e Deus mandou eles fazerem isso. E em capítulo 12, aprendemos que Israel ganhou que eles pediram. Este foi apenas o salário que eles não ganharam durante os anos de escravidão. Um dos livros falou assim: então, Moisés levou da terra dos faraós não somente seu conhecimento acadêmico, lembra, ele foi treinado no palácio do faraó, mas 2,5 milhões pessoas carregando joias e outras coisas de valor a ser usado no serviço do Senhor quando houvesse ocasião. Uns meses depois, quando Moisés desceu do Monte Sinai com a planta do tabernáculo, eles começaram a juntar materiais. Eles pediram esses itens: ouro, prata, bronze, e esses tecidos e peles de animais. Em Êxodo 35, vamos para lá agora, as pessoas traziam com boa vontade. Versículo 21 a 29. Em 21, diz: e veio todo homem a quem
o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o exercitou e trouxeram uma oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para os vestes santas. Falo sobre uma oferta alçada. Alçada quer dizer voluntário. Então, ninguém forçou, não foi um imposto e não foi mandatório, mas foi uma coisa voluntária. E no próximo capítulo, versículo 5, 36, versículo 5 diz: E falaram a Moisés, dizendo: O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: Nenhum homem, nem mulher faça mais obra alguma para oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobrejava. Nessas ofertas, geralmente vejamos um pouquinho assim, mas tinha que ter muito, e tinha que ter alguém lá organizando, separando o ouro da prata, do bronze e tudo isso. E Deus também equipou certas pessoas para fazer mão de obra. O principal foi Bezalel e Aholiabe. O Bezalel foi chamado primeiro, e diz em 35, versículo 31. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, conhecimento em todo o labor. E para criar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre, e em lapidar de pedras para engastar, e entalhar madeira, e para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Eliolabe, o filho de Ahisamaque, de tribo de Dan. Deus encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador, em azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e do tecelão, fazendo toda obra e criando invenções. É bem possível que esses dois homens tinham uma certa preparação para fazer essa obra, mas foi Deus que deu esse entendimento, e nota que dizem mais do que um lugar, criando invenções. Eles fizeram coisas que nunca foram feitas antes, não tem como eles já ter aprendido a fazer essas coisas. Por que foi necessário fazer todo esse trabalho? Deus queria uma presença visível e constante no meio do acampamento. O tabernáculo foi planejado a ser um tipo de Messias, o Senhor Jesus Cristo. O tabernáculo tinha que ser portátil para viajar junto com os filhos de Israel. Cada lugar que ficava, montavam o tabernáculo. O tabernáculo foi em uso contínuo durante quase 500 anos, incluindo depois que eles chegaram à terra prometida. O templo de Salomão, que ficou no lugar do tabernáculo, foi construído só anos depois. Agora, como foi o tabernáculo? Primeiro, houve um átrio. A planta consistiu de um retângulo grande cercado por uma cortina de linho fino e apoiado com colunas. As medidas do tabernáculo são dadas em cúbitos, que é mais ou menos meio metro. Se lemos em Êxodo, nós vamos ver que o propósito era para dar privacidade ao átrio.
e diz quantas colunas tinha em cada lado, quanto cortina tinha, quantos conectores e tudo. Então, é bem detalhado. Mas se formava a área do pátio para definir esse espaço. A porta ficava no lado leste do retângulo. Então, o tabernáculo era montado oeste, leste, norte e sul, bem junto com as direções. Então, o lado leste era no nascer do sol. E foi a única abertura, a única entrada. Porque é assim, foi fechado com uma cortina de cores lindas, e há umas pessoas que acham que todas as 3 cortinas, que vamos ver os outros 2, eram iguais. Outros acham que a porta do átrio, mesmo bonito, não foi igual aos outros. João 10:9 diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. E João 14 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem está falando? Claro, é Jesus Cristo. Então, essa porta mostra como Ele é a única entrada para o céu. O primeiro modo que viu quando entrava no átrio dentro desse pátio foi o altar de bronze. Foi construído com madeira de acácia coberto com bronze. Este foi o único lugar aceitável para fazer os sacrifícios. Achamos isso em Êxodo 27. E foi lá que os animais foram sacrificados. E até houve certas ofertas de farinha de trigo, que foram sacrificados também, para pagar pelo peso do pecado. Houve outros tipos de sacrifícios que vamos ver depois. Deus deu para Moisés todas as instruções necessárias para fazer os sacrifícios. Quem deve administrar, que era a família de Arão, e como deve ser feito. Pastor Roberto deu uma série sobre isso há não muito tempo atrás. A primeira coisa que viu era o altar. A próxima coisa entre o altar e o santuário era uma pia de bronze. Esse também foi pedido por Deus e foi fundado de fundação, foi feito dos espelhos das mulheres. Não tinha espelho de vidro na época, mas de bronze, bem brilhoso. Você já procurou ver numa bandeja de prata, até inox, uma coisa bem brilhosa, dá para ver a sua reflexão. Então, elas deram os seus espelhos para fazer isso. Foi fundado, como eu falei, nós não sabemos exatamente a forma. O artista acha assim, todos são mais ou menos, geralmente redondo, e tem uma separação da água limpa e a água que foi usada. Porque quando os sacerdotes trabalhavam dando sacrifícios, antes que eles podiam entrar no santuário, eles precisavam ser limpos. Isso significa o perdão de pecado. Eles tinham que confessar o pecado, eles tinham que ter mãos e pés limpos. Então, eles fizeram essa lavagem lá na pia de bronze. O santuário era dividido em duas salas.
o santuário todo em formato de retângulo e tinha a medida de 15 metros por 5 metros, que não é muito grande. A primeira sala, o lugar santo, mediu 10 metros por 5. E a segunda sala, o Santo dos Santos, media 5 metros por 5 metros. O santuário foi construído com tábuas de madeira, coberto com ouro, para formar as paredes nos 3 lados. Cobrindo isso foi várias mantas, cada um significando uma coisa, sobre o corpo e pessoa e obra do Senhor Jesus. E na frente tinha um véu, e no meio, separando o lugar santo dos santos, era a terceira e mais importante véu. No lugar santo, houve 3 peças de móvel. A primeira era uma mesa, meio, 1 cúbito de largura, então meio metro por uns 3 metros. E não era muito alto, por isso tem pezinhos curtos. E nesta mesa foi colocado pão. Acreditamos que foi pão sem fermento. E toda semana os sacerdotes tinham o trabalho de tirar o pão velho e colocar pão novo. Acreditamos que as escrituras ensinam ser a mesa de um lugar de provisão. Mostrava que Deus supriu as necessidades do povo. Houve 12 pães que nos lembra dos 12 tribos. E quando o pão foi tirado, foram os sacerdotes que comeram lá dentro do pátio do templo, do tabernáculo. Então, as escrituras ensinam ser uma mesa, o lugar de provisão. Deus providenciou para o seu povo. E, ao mesmo tempo, um lugar de comunhão. E, sendo assim, esta comunhão deve ser santa e pura, como o ouro. É uma previsão do ceia do Senhor, que devemos nos examinar antes que tomamos a ceia do Senhor. E que tem o pão ázimo. A segunda coisa foi espetacular. Foi um candelabro. Quando pensamos de candelabro, pensamos de velas de cera, né? Não foi com velas de cera. Foi tão grande que não ficava em cima de uma mesa, mas foi no chão. Este foi feito de 40 quilos de ouro. E não foi feito no molde, mas foi batido com martelo para chegar ao formato que tinha. Deus especificou como seria cada lugar. Aqui são flores e várias coisas que ele queria que este teria. E o candelabro representava Jesus como a luz do mundo. Achamos a descrição em Êxodo 25. Era suporte para 7 lâmpadas, tem 7 lâmpadas de azeite com pavio. Toda manhã e toda a tarde foram cuidados pelos sacerdotes na hora de sacrifício de manhã e na hora de sacrifício à tarde. Então, sendo que este candelabro nunca era para ser apagado,
a parte que segurava o óleo era solto. Então, o sacerdote podia tirar um e deixar os outros 6 acesos. E limpar, adicionar óleo, colocar pavio novo, cortar o pavio para ser mais eficiente e colocar de volta e acender. E depois tirava a próxima. Assim, sempre ficava acesa. A próxima coisa que ficava no lugar santo foi um altar. Esse altar foi bem menor do que aquele da frente. Era meio metro quadrado e uns 3 metros de altura. O sacerdote trazia fogo do altar de bronze lá fora e colocou em cima do altar de incenso. E depois ele salpicou uma mistura especial de especiarias em cima do fogo, que formava uma fumaça que subia. Essa fumaça era espessa e fragrante e subiu até o céu. Este representa nossas orações e especialmente as orações do Senhor Jesus para nós, como ele explicou no Novo Testamento que ele orava para nós. Então, atrás do véu que dividia o lugar santo dos santos, houve a Arca do Testemunho. Vamos tirar estas e pôr a arca. E realmente era 2 peças. E só para vocês saberem, todos os artistas que desenham, cada um é um pouco diferente do outro. Mas sabemos que foi uma caixa retangular de madeira coberta com ouro. E em cima tinha o propiciatório, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, essa arca, um tipo de caixa, foi feito de madeira, coberto de dentro e de fora com ouro. Então, esse ouro conservava a madeira que já era resistente. Dentro tinha 3 coisas. Agora, quando o tabernáculo foi construído, não sei se foi as outras 2 coisas, mas enfim, houve 3 coisas. A tábua da lei, um pote de maná que não estragou, para mostrar para os filhos como é maná, e a vara de Arão que floresceu. Mais tarde vamos ver que houve um atrito entre o povo para dizer sobre a liderança. E Arão foi escolhido como líder, então a família dele que foi os sacerdotes. Então, essa foi uma maneira que, um processo que Deus fez para verificar essa escolha. Parece uma peça, né? Mas a arca é uma caixa aberta, mas tem uma tampa. A caixa é madeira com ouro. A tampa é só ouro. E aqueles anjos, as asas encontram em cima. E a parte nível, a mesa, ou que seria a tampa mesmo, que era raso, é chamado o propiciatório. Este foi feito no mesmo método da candelabra. Imagina começando com uma peça de ouro, batendo, até que acabou com isso. Foi no vão, embaixo das asas, em cima da mesa nível, foi naquele lugar que o sangue foi salpicado no dia da expiação, uma vez por ano. O único dia que alguém podia entrar no Santo dos Santos.
E o único quem podia entrar foi o sumo sacerdote. Agora, quando mudaram de um lugar para outro, e não era dia de expiação, tinha certas medidas. Os sacerdotes entravam de ré, de costas, e cobriam a arca com um pano. Então, eles não viram. Estavam cobertos, eles só viram um formato. E foi tratado assim. Em capítulo 25 de Êxodo, temos uma descrição que é válida ler. Êxodo 25, versículos 10 a 16. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvada e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-lhe-á de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ele uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas e os lados da arca para se levar eles à arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Então, essas varas para segurar não foram tiradas. Depois, porás na arca do testemunho que eu lhe darei. Então, são esses 3 itens. E falando sobre o propiciatório, também farás um propiciatório de ouro puro. Seu comprimento será de 2 côvados e meio e sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás. Nas 2 extremidades do propiciatório farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça. Com o propiciatório farás os querubins nas 2 extremidades dela. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as faces delas de frente da outra. As faces dos querubins estarão voltados para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, como tampa. Depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório. Este propiciatório representa a morte de Jesus e a nova aliança. Ele foi a propiciação, o pagamento por nossos pecados. Quer dizer que ele pagou o preço para nos salvar. Em capítulo 39, diz, assim se acabou. E vai indo no tabernáculo e conta como foi montado pela primeira vez e usado. Mas o que é que podemos aprender? Aconteceu tantos anos atrás. Primeiro, Deus quer que seguimos as ordens que Ele nos dá, em detalhe. Como Moisés recebeu todos os detalhes do tabernáculo e ele obedeceu. Ele fez tudo, ele verificou que tudo foi feito do jeito que Deus queria. A segunda coisa é, Deus quer que damos com alegria e generosidade. Lembra? Quando as pessoas trouxeram o ouro, prata, tecidos finos e tudo isso, e os trabalhadores, as artistas, artesãs, precisavam dizer, para, nós não podemos usar mais. Temos
suficiente. É a terceira coisa que podemos aprender, que o tabernáculo não foi somente uma construção bonita, apesar de que foi, mas cada parafuso e prego estava cheio de sentido. Deus deu para uma razão. Deus deu o tabernáculo como um quadro do Messias, que nascerá ainda no futuro. Graças a Deus que ele cumpriu a sua promessa. Então, espero que lembra a lição do tabernáculo e que tenha curiosidade de ler uns dos detalhes sobre o tabernáculo. Graças a Deus que nós não precisamos dar mais ofertas de animais, porque nosso sacrifício, o último sacrifício que foi ofertado lá na cruz. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa lição, por tua palavra preciosa. Obrigado por todo este trabalho que esses salitas fizeram para que nós podemos entender e estar esperando Jesus. E agora, depois que podemos olhar para trás para ver como o Senhor planejou tudo tão bem. Eu agradeço, Senhor, pela oportunidade de estudar tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima vez.